isso, naquilo. Mas qual é o problema? O problema é que Jesus, desde o início, era cobrado por todo mundo. Ei, quando é que você vai assumir a força? A sua força, porque você nasceu para libertar os judeus do Império Romano, colocar os humanos como escravos dos judeus e os judeus criar um império na terra para assim todos os terráqueos voltarem a obedecer a Javé, comando esse que Javé perdeu desde Adão e Eva. Essa é a história, cara. E Jesus dizia, não, mas meu reino não é desse mundo. E ninguém entendia. Jesus ia voltando para Cafarnaum, as famílias de João, Tiago, Pedro. Jesus, a gente quer fazer umas perguntas, está no Evangelho. Quando você se tornar imperador, meu filho João vai ser ministro de que pasta? Aí Jesus dizia, pessoal... Não entenderam nada. Meu reino não é desse mundo, mas você tem superpoderes, mexe para cima de mim. Aí, o que acontece? Acontece um fato, que eu escrevi um livro só para falar disso, chama-se Jesus e o Enigma da Transfiguração. Um belo dia à tarde, Jesus vê que anjos dele e anjos de Roquima, que é o tal ser... que o nosso amigo Jesus criança perguntou quem era, mas nessa altura do fato ele já sabia quem era Rockman, eu digo já. Jesus chama, aí o que está no Evangelho, Pedro, João e Tiago sobem no Monte Tabor. Quando chegam lá, os três percebem que vão passar a noite lá, começam a armar tenda, só que os três caem no sono, vem uma nuvem, domina o alto do monte, e anjos e outros seres, porque eles tinham pedido um colóquio reservoso com Jesus, ou seja, um encontro reservado com Jesus. Por quê? Por quê? O que é que eles disseram para Jesus que eu explico nesse livro? Amigo, você já era para estar usando os seus superpoderes, você não vai fazer não? Não, não vou. Olha, do jeito que você está fazendo, você está criticando o Sinédrio, você vai ser morto ou apedrejado ou crucificado. E você está importando o seu genoma, que foi emprestado pela sua forma cósmica, Rockman. Porque Rockman foi o ser que retirou o seu genoma, os anjos inseminaram esse genoma em uma criança de 15 anos, e Maria se viu grávida aos 15 anos. E ela era virgem. Agora veja, saindo um pouco, indo para o absurdo, depois eu volto para o encontro de Jesus. Nós, humanos, tratamos Maria como a escolhida de Deus. Agora, que tipo de Deus faz uma sacanagem com uma criança de 15 anos, engravidando-a, e ela, sem amparo de ninguém, chega para o noivo e diz, José, eu estou grávida, mas Maria... E José que resolveu a história. O que a pessoa vai falar, Maria? José que acobertou Maria. Então, veja que coisa estranha. A gente acha isso uma grande coisa. E Deus ultrajou uma criança de 15 anos. Não é Deus, é Javé, que mandou Rockman fazer isso. E Rockman fez, e Jesus nasceu disso, da inseminação artificial do genoma dele em Maria. E agora voltando para o encontro de Jesus com os seres. E os seres dizem, você vai ter que devolver o seu genoma para Rockman. E se você não fizer o que está programado, porque está tudo devolver no seu genoma. Significa Por isso que ele ressuscitou o corpo dele. Devolveu os elétrons que compunham o genoma do corpo de Jesus. Jesus sumiu com o cadáver dele, porque ele devolveu os elétrons a Rockman. Eu explico isso nos livros, porque isso todo mundo sabe na espiritualidade. Mas, olhe bem, aí Jesus disse, olha, eu não vou ser esse Messias violento. A minha natureza humana não permite. Não, então nós vamos tirar você da terra, nós vamos interferir. Ele disse, não interfira. Jesus, será que pelo fato de você ser um ser humano, esse seu modo de ser, você não está meio cego, esquecido de obedecer? Aí foi nesse ponto que Jesus transfigurou o seu corpo. O que quer dizer? Que é o momento da transfiguração. Ele se tornou igual aos anjos, falou com eles na língua de capela, para eles perceberem que mesmo o eu humano era o figurão lá que eles tinham que respeitar. Entendi. Então, esse Jesus, quando voltou desse encontro do Tabor,
ele começou a dizer pela primeira vez aos apóstolos: Ei, eu vou morrer. Ah, depois disso? Foi depois disso. Ele teve uma revelação ou ele já sabia? Não, os anjos disseram para ele: Cara, tá. você vai morrer, você vai ser crucificado. Se você não mudar de atitude, você vai ser. Né? Não tem outra alternativa. E ele não ia mudar de atitude porque ele não conseguia ser o super Messias que Javé queria, cara. Essa história que eu estou lhe contando parece que é a verdade. Só que 2000 anos na Terra, ninguém sabe disso. Olha o tamanho da bronca dos livros que eu escrevo, se isso for, tiver alguma valia. Por isso que eu digo, só gerações futuras vão saber. Ou joga os livros que eu escrevo no lixo, ou vai ter alguma serventia. Eu não estou nem aí para nada disso. Por isso o pseudônimo, porque eu não queria nem aparecer. Eu não sei se o que está ali é verdadeiro. Pouco importa. Jesus volta, começa a dizer: eu vou morrer. Jesus, você vai morrer coisa alguma? Você tem superpoder, você flutua, voa, caminha sobre as águas. Não, vou morrer, e assim, mas 3 dias depois eu ressuscito. Como? Não, e assim, e depois eu volto. Eu estou agora chegando na sua pergunta. Depois eu volto. Mas volta como? Não, mas eu não vou voltar com esse corpo aqui. Eu vou voltar na minha forma gloriosa, que é a de Rockman, no meu eu cósmico. Se ele pudesse ter falado isso, ele teria falado. E virei por sobre as nuvens do céu, e todos os olhos me verão vir, cercado por minhas hostes angelicais, que eram os tais anjos que se encontraram com ele. Então a segunda vinda não é no corpo humano. Não. Não vai ter nascer de uma virgem, não vai se submeter à estupidez humana. Entendi. É esse Rockman. E aí é igual ao Apocalipse? Ele volta para o julgamento, alguma coisa assim? Aí o que é o Apocalipse? Rockman, quando Jesus morreu, a gente está juntando aqui em 50 Exatamente, tá? Jesus devolveu os elétrons. Teve aquela história dele ir até o inferno? Teve, mas isso aí é outra história. Tá, então vai. Ele Jesus, passa 3 dias. Quando Jesus morre, ele primeiro devolve o quê? Os elétrons do corpo, do defunto dele, físico. Por que ele tinha que devolver isso? Porque Rockman é um ser biológico e tirou do seu genoma, inseminar em Maria, e ele ficou lá paradão até Jesus terminar a vida dele e devolver o genoma. Os elétrons é a forma de falar, porque o nosso corpo é formado de elétrons. Prótons, nêutrons, que formam o núcleo atômico, e elétron. O elétron tem memória quântica, que guarda tudo, que é informação acástica, e Jesus devolveu. Quando Sofia voltou a operar porque recebeu o genoma, Sofia ficou espantado como é que o tal Deus, ou seja, Deus, Javé, que vivia no universo vizinho, Sofia vive nesse universo nosso aqui, Javé lá. Ele também ficou estupefato quando percebeu quão grosseiro Javé era. Porque ele criou Jesus, viu que Jesus fez tudo para convencer Javé a não ser mais violento, a não querer obrigar os seres humanos a fazer isso ou aquilo. Jesus iria tentar levá-los pela base do amor, da sabedoria, da educação. Então Sofia também ficou espantado com Javé. Só que Jesus espiritualmente começou a aparecer como ressuscitado e começou a falar aquelas coisas que eu já expliquei. Aí nesse ponto... Por que ele volta e fala com várias... Não sei quantas... Tem várias aparições, né? Diversas. São centenas. Exato. Por quê? E uma delas... Por quê? Porque ele estava fazendo uma nova revelação. Porque em vida ele não pôde falar e ele havia se enganado com Javé. Ele não sabia? Ele não sabia. Tá. Ele romanceou. Entendi. Ele achou que Javé era bom e iria... Aí viu que não era, por isso ficou estupefato, por isso que falou aquilo. Aí o Jesus, ressuscitado, começa a falar com vários, e um deles é Bartolomeu. Aí eu vou para outra pergunta que você fez. Aí Bartolomeu, esse é o Evangelho de Bartolomeu, gnóstico, encontrado em Nag Hammadi, Jesus, realmente quando você estava na cruz eu fugi, todos nós, seus apóstolos, fugimos, só João ficou lá. E teve uma hora, Jesus, que eu estava ali vendo de longe, escondido, e quando eu vi você